Olá, meu nome é Denis e eu trabalho aqui na Igreja Presbiteriana de Osasco como licenciado. E eu quero convidar você hoje para conversar comigo sobre os dons espirituais aqui no nosso vídeo Falando Sério. Acompanha comigo? Hoje queremos tratar de um assunto que é muito importante e, de fato, até um pouco polêmico para nós cristãos, que são os dons espirituais. Certamente você já deve ter ouvido um pouco sobre este assunto quando você ouviu algum sermão na sua igreja, ou quando você mesmo estudou sobre isso, ouviu muitos vídeos aqui na internet a respeito deste assunto, ou até mesmo vivenciou algumas situações com relação a isso, né? Então, o que são esses dons espirituais? Eu já adianto para você que certamente num pequeno vídeo como esse nós não conseguimos falar todo o assunto, esgotar todo o assunto e especialmente nos debruçarmos ali sobre cada dom espiritual, entendemos o que ele as suas recorrências na história da igreja, de que forma que ele tem se manifestado, se manifesta hoje ou não. Então é um assunto muito extenso para tratarmos e certamente talvez teremos outras oportunidades para falarmos dele. Contudo, eu quero convidar você para que nós possamos então conhecer um pouco a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina dos dons espirituais. A Bíblia nos informa que nós temos aqui 5 listas que nos dizem quais são esses dons espirituais. Mas antes de nós falarmos quais são esses dons, é preciso nós então darmos uma definição do que o que são esses dons espirituais. E estudando, pesquisando sobre o assunto, ouvindo vídeos de pessoas muito referendadas no nosso meio a respeito desse assunto, como o reverendo Augusto Nicodemos e alguns livros também, eu chego à seguinte conclusão e eu compartilho com você aqui, que os dons espirituais eles são habilidades, capacidades que nos foram dados por Jesus Cristo através do seu Santo Espírito no momento da nossa conversão para a edificação da igreja. Então, para a gente esmiuçar um pouco essa definição, eles são dons, são presentes que nos são dados por Cristo Jesus, habilidades. Ou seja, quando Cristo ele subiu aos céus, como vai nos dizer ali em Efésios capítulo 4, ele deu dons aos homens, como que na imagem de um triunfo, Cristo ele triunfou sobre os inimigos, então como presente, um despojo, ele dá dons, presentes ali para o seu povo, para que esses dons sejam usados ali pelo Espírito de Deus para então edificar a igreja. Então, aqui a gente aprende algo muito importante, que os dons eles não são aqui para nos dados para nosso próprio proveito, para nós nos exaltarmos a respeito deles, para que nós possamos nos gloriar de termos esse ou aquele dom, mas eles nos são dados exclusivamente para o serviço, para o culto, para o serviço do povo de Deus, certo? Então, eles nos são dados por Cristo através do seu Espírito. É o Espírito Santo que opera através desses dons na nossa vida, ele age na vida das pessoas através desses dons, E são nos dados ali no momento da nossa conversão. Quando nós convertemos, quando recebemos a Cristo, nós recebemos esses dons para poder trabalhar. Às vezes ali são habilidades que nós nem sabíamos que tínhamos, ou habilidades naturais que são convertidas em dons espirituais ali para o serviço da igreja e para a edificação do povo de Deus. Ou seja, o grande objetivo é para que as pessoas, a comunidade seja edificada por meio desses dons, certo? Então, quais são esses dons? Como eu disse a vocês, a Bíblia nos dá 5 listas que nos apresentam esses dons espirituais. E uma questão interessante é que essas listas elas não são extensivas, ou seja, exaustivas. Elas não são fechadas, são apenas esses. Mas apenas dons ali que o apóstolo Paulo, dentro do contexto das cartas, e o apóstolo Pedro também, eles mencionam ali como algo, como presentes que são dados por Deus, para tratar também de alguns assuntos especificamente ali do contexto em que cada carta trata, Então, a primeira lista que nós temos aqui é de Romanos 12,
capítulo 12, versículos 6 a 8, que nós temos ali o dom de profecia, o dom de ministério, o ensino, exortação, contribuir, presidir e misericórdia. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, nós temos a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em línguas e interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 12 ainda, só que nos versículos 28 e 30, nós temos ainda outra lista, que é apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, dons de ajuda, dons de administração, falar em línguas. Em Efésios 4, versículos 7 a 10, nós temos lá os 5 ministérios, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, ele já divide todos esses dons em 2 categorias, que são os dons de fala, de oratória, e os dons de serviço. Ou seja, os dons dados para a instrução, para a pregação, e os dons dados ali para o serviço no ministério, na ajuda, no exercício da misericórdia e tantas coisas assim, certo? Agora... a gente não tem muito tempo aqui para poder falar um pouco a respeito desses dons de uma forma geral, certo? Mas eu quero comentar com vocês os dons ali que estão apresentados na primeira lista de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, dos versículos 6 a 8. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desses dons, diz assim, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Então o primeiro dom que Paulo menciona aqui é o dom de profecia, E esse dom aqui às vezes é um dom tão controverso nos dias de hoje, devido ali à questão do mundo, do meio pentecostal, em que do movimento pentecostal que nós vimos ali, ouvimos falar de vários profetas, de pessoas que predizem o futuro, que dizem assim diz o Senhor e vai acontecer isso ou aquilo. Eu já adianto para vocês que esse dom de profecia não tem nada a ver com isso, certo? Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham um outro perfil, eles ainda não receberam toda a revelação completa de Cristo, Cristo ainda não tinha vindo, e na verdade os sucessores dos profetas do Antigo Testamento são os apóstolos do Novo Testamento, mas tinha um outro caráter. A profecia do Antigo Testamento tinha um outro caráter, diferente dessa do Novo Testamento. As pessoas que tinham esse dom de profecia no Novo Testamento, como nós vemos algumas alusões a ela, que são ali pessoas como Silas, como Barnabé, como Ágabo, que são profetas, eram pessoas que estavam lá servindo a igreja, dentro do contexto da igreja, do culto da igreja, e pessoas que tinham uma palavra, vamos dizer assim, de instrução, de edificação e de consolo. De alguma forma eles eram assim tocados pelo Espírito Santo em um determinado momento para trazer uma palavra de instrução às pessoas, uma palavra de consolo aos irmãos que estavam sofrendo, especialmente por causa das perseguições, de edificação. Isso acontecia de uma forma extemporânea, ou seja, eles não estudavam isso, o que é diferente do mestre, como nós vamos ver depois. O mestre é aquele que estuda, que se debruça na palavra de Deus, que tenta lá ver o contexto, ver a língua em hebraico, em grego, para poder transmitir, pensa naquilo que vai falar. O profeta não, ele está lá no meio do culto, servindo, adorando a Deus, de repente o Espírito Santo de alguma forma toca o seu coração, e ele então traz uma palavra para a igreja. Lembrando que essa palavra não era assim diz o Senhor, estou vendo que você está em pecado, estou vendo que tem uma nuvem densa sobre a sua vida. Não é nada disso, Era, como diz aqui Paulo, como Paulo exorta aqui os irmãos, se é profecia, que seja segundo a proporção da fé. Ou seja, essa palavra proporção da fé é conforme a fé, conforme aquilo que já está estabelecido, ou seja, a doutrina, a fé, o evangelho, a pregação, tudo aquilo que já tinha sido mostrado, manifestado, revelado através de Jesus Cristo. Então, esse é o dom do profeta. Eram pessoas que estavam lá servindo a igreja e desenvolviam este ministério ali junto aos irmãos, especialmente no culto público, como nós vamos ver ali as orientações da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 14.
Mas você pode pensar assim, mas nós não vemos essas pessoas assim hoje em dia, né? Com o passar do tempo, com a história da igreja, este dom, ele começou, essa habilidade, ela passou a ser, vamos dizer assim, condensada na figura, no ofício do pastor. Tanto o dom do mestre, quanto o dom do profeta. Ou seja, então um pastor, ao longo dos anos, depois ali do primeiro século, ele passava a exercer esse ofício. E com a reforma protestante, isso ficou cada vez mais, assim, mais categorizado, mais solidificado. É uma questão de história, de desenvolvimento da história da igreja, né? Contudo, eu acredito plenamente que nós podemos ter ali irmãos que não são chamados a um ministério pastoral, ao ofício de pastor, de presbítero ou de diácono mesmo, que tenham ali, né, dom de poder dar uma palavra de instrução para a igreja num momento específico, em momentos oportunos, não no culto público especificamente, mas ali na escola dominical, grupos de oração, grupos pequenos. Pessoas que são dotadas ali, que Deus dá uma palavra para poder de instrução, de consolo, de edificação para as pessoas, né? Tudo isso de acordo com a proporção da fé, com aquilo que está revelado nas Escrituras, que é a palavra de Deus. E ainda, de uma forma mais rápida aqui, para ser breve, nós temos o dom daqueles que são os mestres, daqueles que são do dom de ministério, que é aqueles que servem na igreja, que são os diáconos, que estão ali dispostos a servir os outros irmãos nas suas necessidades, operando ali muitos dons de socorro, de misericórdia. Temos ali também aqueles que ensinam, como eu falei para vocês, que são as pessoas que estudam, que vão lá na frente, que estudam, fazem isso regularmente. Temos ali também o dom daquelas pessoas que exortam, que tem uma palavra ali de exortação, e exortação não é descer o cajado na pessoa, não, vamos dizer assim, né? Brigar, dar uma bronca. Exortação é chamar as pessoas para a fé, ver que ela está se desviando do caminho. Vem aqui, eu vou encorajar você, vou caminhar junto com você, né? Caminha junto, vamos permanecer na fé, vamos permanecer no Evangelho. Também temos ali o dom de contribuir. Pessoas que têm mais facilidade, né? Que se desenvolvem com mais facilidade, que gostam, que têm prazer. É claro que todos nós somos chamados a contribuir, mas existem aqueles irmãos que contribuem que têm mais assim, que gostam de fazer aquilo, que tem vamos dizer assim, uma viagem missionária, tem um irmão lá que está passando por necessidade, a igreja precisa desenvolver algo, precisa comprar algo ali para poder, né, melhorar a sua vamos dizer assim, a proclamação do Evangelho. Então ele vai lá e exerce esse dom de forma muito, assim, de forma liberal. A gente sabe que temos pessoas com este dom. E também irmãos que são ali aptos para liderar, para presidir, e outros irmãos para atender ainda com misericórdia as pessoas, né? Que vão ali dar apoio aos aqueles que sofrem, as pessoas que estão vivendo momentos, circunstâncias difíceis, em leitos, os pobres, as viúvas da igreja. Então, Romanos 12, ele nos dá essa primeira lista de dons. E o que nós aprendemos aqui é o quê? Que esses dons, eles são dados ao povo de Deus para a edificação do povo de Deus. Então, nós vemos isso também nas outras listas. É claro que tem ali o polêmico dom de línguas. Talvez aí a gente pode, numa outra oportunidade, no outro vídeo, tratar deste assunto também, né? Mas, irmãos, esses dons estão presentes na vida da igreja, né? Então nós temos que orar a Deus pedindo, é Deus quem nos dá, né? Paulo nos ensina lá que nós devemos buscar os melhores dons. E de uma forma ali, né, se você ler os capítulos de 11 a 14 de 1 Coríntios, ele vai nos dizer que o melhor dom ali é o dom da profecia, ou seja, aqueles dons que estão destinados à instrução, ao ensino do povo de Deus. Para Paulo existe uma categorização daqueles dons que são mais importantes e que são menos importantes. E ali ele categoriza os dons da profecia como aquele melhor, como que todos deveriam buscar aquilo de alguma forma, né? Não desfazendo dos outros dons. Mas dentro do contexto ali da carta de Coríntios, as pessoas buscavam muito o dom de línguas, achavam que aquilo era o melhor dom. Mas Paulo diz que esse é o dom menos importante, né? Então, devemos pedir a Deus, né, que nos ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que nós saibamos com qual habilidade eu vou servir a igreja.
E certamente isso não é feito muitas vezes fazendo uma lista ali, qual que é o melhor dom, qual que é a melhor capacidade que eu tenho, mas no contexto do serviço. Disponha-se a servir a sua igreja, disponha-se a servir o povo de Deus, que Deus vai lhe mostrar que dom Ele tem te dado ali para poder melhor fazer o trabalho dele. Espero que tenha sido de grande edificação para você esse vídeo, e se Deus quiser numa próxima podemos continuar esse assunto aqui neste canal. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.